Olá, eu sou Roberto Vasco, Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, e hoje nós vamos falar sobre o tema Trova, um bem imaterial. O assunto de hoje será sobre a trova como um bem imaterial. Então nós vamos definir primeiro bem. Bem é alguma coisa que possua valor. Material é aquilo que pode ser tocado, pode ser como um carro, uma casa, roupas, calçados, alimentos, utensílios, vestuários e outras. E o bem imaterial é aquele que não pode ser tocado, como o saber, a beleza, as crenças, as artes e todas essas coisas que não podem ser tocadas. Mas uma coisa que nós podemos pensar, o que é uma trova? Então nós vamos estabelecer aqui três conceitos. Quando eu tenho um contexto técnico ou conceitual, eu tenho que definir o que é uma trova. Num conceito histórico, cultural, saber o que foi a trova no passado e o desenvolvimento dela até hoje. E no contexto social e cognitivo, como é que as pessoas conhecem a trova, como é que elas chegam até ela, como é que elas sentem a trova. Então, nós vamos passar a conceituar a trova, né? Uma especificação. Imagine um produto que está na prateleira do supermercado e você pega a, a embalagem e lê a especificação, o que contém ali e como é que é feita. A trova é semelhante, o contexto de conceituar e especificar. O que é a trova? Primeiramente, a trova é um poema. O que ela tem? Ela é formada de uma estrofe apenas. Essa estrofe possui apenas 4 versos. Ele possui uma métrica, ou seja, a medida do tamanho de cada verso. Essa medida é heptassilábica, são 7 sílabas contadas pelo som. Ela possui rima, no mínimo uma rima. A rima são os sons parecidos no final da trova, no final de cada verso, desculpa. Por exemplo, falar, calar, ir, porvir, ler, comer e outras que terminem com som igual. O sentido também, que a trova possui um sentido completo, ou seja, eu tenho que exprimir uma ideia completamente naqueles 4 versos daquela estrofe. Ela, trova também, ela não tem título, porém, ela se norteia por um tema para definir o assunto que sobre o qual está se escrevendo. Então fica a ideia aqui da contagem silábica feita através dos sons, impulsos sonoros. Agora nós vamos falar sobre como construir trovas. Construindo trovas. Às vezes as pessoas perguntam por que um trovador consegue construir uma trova e às vezes outra pessoa não consegue. Tem uma técnica para isso, né? Então vamos lá. Uma trova, primeiramente, ela é um poema minimalista e sintético. Por que minimalista? Porque ela só tem uma estrofe de 4 versos. E por que é sintético? Porque eu sintetizo uma ideia
cheia de variações, num contexto pequeno, num texto pequeno, e eu consigo depois reduzir mais aquilo ali e até eu conseguir colocar tudo aquilo numa estrofe de 4 versos. Então, eu tenho uma técnica para fazer isso aqui, né? Porque eu tenho que sintetizar, mas sem perder o conteúdo, né? O sentido completo do que eu quero dizer na prova. Então, a técnica para isso seria, primeiramente, observar, né? Observar o quê? Uma paisagem, uma foto, um texto. E a segunda coisa seria conceber uma ou mais ideias. Obviamente, se eu olho uma foto, uma paisagem, vão aparecer muitas ideias, e dependendo do foco que eu tenha, que eu escolha, podem surgir muitas trovas, porque eu não consigo fazer muita coisa em 4 versos. Então, eu tenho que escolher um foco, né? E a terceira coisa seria eu resumir essa ideia numa frase pequena, num texto pequeno, sem perder o conteúdo daquilo que eu estou querendo dizer. E a quarta seria escrever, arrumar aquela frase, ou aquele pequeno texto escrito, arrumar de jeito que ele caiba numa estrofe de 4 versos. Então, nós falamos que eu posso ter muitas trovas de aspecto diferente, com foco diferente. Então, para a gente organizar um pouco mais a ideia, vamos fazer por tipos de trova. Vamos falar em tipo de trova. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma trova do tipo filosófica, né? Então, o que vem a ser isso aí? São resumos de análise e conclusão de ideias, né? E depois que você conseguir resumir aquele pequeno texto escrito, uma máxima filosófica, você colocar aquilo, arrumar aquilo ali numa estrofe de 4 versos. Eu peguei alguns exemplos aqui. Primeiramente, eu peguei uma frase de Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, e arrumei essa frase em versos, né? Em 4 versos, uma trova com uma estrofe de 4 versos. A máxima filosófica do Nietzsche diz assim: se você luta contra demônios, você tem que tomar cuidado para não se tornar um deles. Então eu escrevi aqui: se tu lutas com demônios, acautela-te, convém. Eles possuem sinônimos. Podes tornar-te também. A segunda que eu tomei como exemplo aqui é uma frase muito usada por o Paulo Freire naquele livro A Pedagogia do Oprimido. Então ele diz lá na Pedagogia do Oprimido que o sonho de todo oprimido é um dia se tornar um opressor, né? Então eu arranjei isso aqui em 4 versos, escrito assim: acautela-te em tua luta contra o torpe opressor. O oprimido na labuta imita o seu professor. Depois eu peguei um dito popular, onde diz assim: junte-se aos bons e serás um deles. Junte-se aos maus e serás o pior deles. Então eu arranjei também esse verso e coloquei: junte-se aos bons e serás um deles, provavelmente. Junte-se aos maus e terás o pior modo, certamente. Agora, um outro tipo de trova, geralmente são trovas muito bonitas, né? Do tipo lírica.
Eu peguei um exemplo aqui, que foi vencedor no Congresso de Poetas Trovadores em Castelo, em 2017, da autoria de Neiva Fernandes e Campos Goytacazes, onde ela diz assim: haverá sempre esperança onde houver cheiro de flores, inocência de criança e sonho de trovadores. Agora, vocês imaginam que a beleza dessa trova, em apenas 4 versos, ela consegue falar de esperança, de cheiro de flores, de inocência de criança e de sonhos de trovadores. Isso com rima e métrica perfeita. Talvez, não por acaso, alcançou o primeiro lugar, né, desse concurso a nível nacional. Agora, outro tipo de trovas, que nós chamamos de cômica ou engraçada, que faz as pessoas rirem. Eu confesso que eu tive muito trabalho para achar trovas cômicas. E eu concluí que isso aí depende muito do estado de espírito, do sentimento da pessoa naquela hora. Tem hora que você não acha nada engraçado, tem hora que você está com a cabeça mais aberta, acha graça e tudo. E depois eu tentei classificar alguns tipos, né? Por exemplo, quando as pessoas acham engraçado, é o bêbado, a sorte que alguém tem aleatoriamente, ou alguma coisa que acontece. Mas eu garimpei 200 aqui para achar um ou duas que realmente tem alguma graça. Então eu coloquei 4 aqui como exemplos. Coloquei assim, cachaceiro quase entoa quando bebe uma cachaça, faz careta, essa é da boa. Essa coisa não tem graça. A outra, o cara colocou, essa é do Silvio Ricardi, de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele colocou aqui, achou o carro roubado e na lota fez a quina. Nasceu virado para a lua, vai ter sorte assim na China. Então, é uma trova que ele pensou em fazer engraçado, né? A linguagem aqui não é muito edificante, né? Mas foi o jeito que ele colocou. Um benefício almejado pode ser muito agradável, mas para ser conquistado, árduo trabalho é inegável. Isso aqui não é engraçado, mas o jeito do dito popular é engraçado. O cara diz assim, rapadura é doce, mas não é mole, não. Então eu coloquei isso aí em trova, ficou a despeito da doçura, rapadura não é mole. Arrebenta a dentadura, por isso quem prova engole. Então, parece, o dito popular, pareceu engraçada, mas quando a gente coloca isso aqui de outra forma, ela chega a ser quase filosófica, né? Ela muda de sentido, só para registrar que, às vezes, o que você pensa que é uma trova cômica, ela pode não ser. Agora nós vamos falar da beleza da trova, a musicalidade. A musicalidade que eu me refiro aqui não é apenas a rima no final de um verso, né? E esse verso, às vezes, a pessoa, com uma sílaba forte, uma palavra de efeito, você potencializa a emoção da trova. Mas eu me refiro à variação da trova como um todo, né? A variação do tom, do ritmo, da intensidade da voz. Tudo isso cria um efeito estético, que ele doa um significado e doa emoções à trova,
né? E existe uma técnica para isso. Essa técnica era muito usada nos parnasianos lá, tipo aquele é, poema de Olavo de Bilac, a língua portuguesa, né? É, que fala última flor do lácio, e culta e bela. Então, aí vocês estão vendo que existe uma certa alternância entre sílabas fortes e fracas, de modo que eu tenha uma variação de tom e de ritmo e da intensidade da voz que eu estou manipulando esse verso. Né? Se vocês observarem eu dizendo última flor do lácio e culta e bela, eu tenho 3 ou 4 é, sílabas de som forte entremeadas no meio das fracas. Isso aí dá uma certa sonoridade. E existem muitas. Né? Outra que a gente pode falar é que falar é diferente de declamar. Né? Por exemplo, uma coisa que foi construída para ser um sermão, que foi construído para ser um discurso ou um debate, ele geralmente tem uma colocação diferente na construção das palavras e na modulação do som dessas palavras. Então, eu posso citar aqui, por exemplo, é, o Sermão do Monte, né? O cara dizendo assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então eu tenho uma alternância entre sílabas fortes e fracas e como a gente declama, a gente confere uma certa entonação de voz, né? A impostação de voz, e quando se associa o gestual, a gente confere uma teatralidade. Né? Então, por isso que a declamar é diferente. Né? Por exemplo, se você lê lá no final do Sermão do Monte, e se você começa a ler, só simplesmente ler o livrinho lá, diz assim: olhai as aves do céu que não semeiam nem ceifam, e no entanto vosso Pai que está no céu as alimenta. Mas se você for declamar, né, se imagina você sendo um pregador e declamando esse versículo. Então você diria assim: olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem fazem provisões no celeiro, e, no entanto, o vosso Pai que está no céu as alimenta. Então, tem uma técnica para você fazer essa musicalidade. Né? É diferente, por exemplo, você falar e um político fazendo um discurso, um pregador fazendo um sermão, né? Alguém fazendo um debate sobre um determinado assunto, ele quer focar e quer é, fazer com que certas coisas tenham mais importância, o jeito certo de falar ele influencia. Então a musicalidade ela confere beleza à trova. Agora nós vamos falar da trova num contexto histórico. O que a trova foi e como que ela vem sendo manipulada durante as épocas até chegar no que é hoje, né? Basicamente, ela sempre foi o quê? Uma forma de comunicação. Né? Desde os tempos mais antigos, o que as pessoas faziam ali? Elas externavam seus sentimentos, elas expressavam suas ideias, comunicavam fatos, criticavam, enalteciam, né? Divertiam uma plateia ou influenciava, repassava a cultura através de gerações. Né? Muitas vezes as pessoas decoravam aqueles versos
e alguns eram analfabetos, inclusive, não sabiam escrever nem ler, mas essa cultura eles passavam por tradição, gerações a gerações passando aquelas trovas decoradas. Então, era um contexto histórico, como que as pessoas vêm trabalhando esse contexto das trovas até chegar no que é hoje. A trova, inclusive, antigamente foi até cantada, né? Foi representada. Hoje, simplesmente, a gente escreve de uma forma ordenada e lê ou declama, que melhor. Agora nós vamos falar da trova em outro contexto, né? Um contexto social e cognitivo. Como é que as pessoas conhecem a trova? Como é que elas assimilam essa trova? Então, primeiramente, nós diríamos, o que é uma trova? É uma arte popular, né? Então, o que acontece é que ela permite ao povo entrar em contato com a poesia, né? Ela permite as pessoas a se aperceberem da força que tem a linguagem poética na transmissão das ideias. Esse é como as pessoas sentem, ficam conhecendo a trova. Talvez não seja por um mero acaso que o grande literata Jorge Amado resumiu tudo isso dizendo: não pode haver criação literária mais popular que fale mais diretamente ao coração do povo do que a trova. É através dela que o povo toma contato com a poesia e sente a sua força. Por isso mesmo, a trova e o trovador são imortais. Essa é uma frase conhecida do grande escritor e literato Jorge Amado. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo sobre o assunto de trovas. Esse é mais um serviço informativo da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. Eu agradeço muito a paciência e o prestígio de ter ouvido essa palestra e meu muito obrigado. Roberto Vasco.